Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Aqui no estúdio agora no segundo bloco com o Dr. Gustavo Drummond, oncologista, que vai nos esclarecer algumas dúvidas em relação aos cânceres no homem. Dr. Gustavo, primeiro gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Eu agradeço a presença, a oportunidade de falar de um assunto tão importante. O que eu gostaria de te perguntar para começar? Quais são os cânceres mais comuns no homem? No homem, os cânceres mais comuns o câncer igual na população como um todo, né? O câncer de pulmão, câncer de próstata, pele no melanoma, cólon reto e o testículo, que é exclusivo do sexo masculino, mas não é tão comum, mas é um tumor bem importante no Brasil. O câncer de próstata, ele ocupa que lugar aí nessa posição em relação à prevalência, né? O câncer de próstata no Brasil atualmente é o segundo tumor mais comum, sendo que para esse ano estão previstos 60 mil casos no Brasil. Existe alguma diferença em relação à faixa etária, de acordo com a faixa etária do homem, né, começando lá desde a infância até o idoso, algum tipo de câncer mais específico que é mais comum, de acordo com a idade? Tem muita relação com a idade do câncer de próstata, né? Um tumor mais da terceira idade, a média de idade do diagnóstico é 66 anos, né? E acomete principalmente homens com mais de 50 anos. Já o tumor de testículo é o tumor mais comum dos homens entre 20 e 39 anos. E na criança, existe algum tumor que é mais prevalente ou exclusivo do sexo masculino também? A princípio não, né? Eles acabam acometendo de forma semelhante meninos e meninas, né? Sim. O câncer de próstata, ele vem aumentando de frequência em pessoas, em homens mais novos? Isso tem acontecido? Porque isso é uma coisa que a gente vem observando em relação ao câncer de mama na mulher, né? Isso está acontecendo também com homem ou não? Ainda não tão forte como no câncer de mama na mulher, né? Mas a gente percebe que tem alguns pacientes com a idade mais precoce, com menos de 50 anos, né? Mas ainda não é tão comum. A gente considera o câncer de próstata um tumor mais da terceira idade. Mais mesmo da terceira idade. Tem alguma diferença quando esse tumor ele aparece no homem mais jovem em relação à forma como ele vai evoluir, em relação ao tratamento, resposta a tratamento? Em relação ao câncer de próstata? Isso. O câncer de próstata, quando é mais novo, geralmente é um tumor um pouco mais agressivo, né? Mas ainda assim com uma taxa de cura alta. Como é que é isso? O câncer de próstata é um tumor que tem, hoje em dia, várias abordagens de tratamento, né? A gente vai fazer cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal, né? E a chance de cura é grande, né? Claro que quando o diagnóstico é precoce, o homem procura o médico logo no início dos sintomas, a chance de cura é sempre maior. Agora você falou uma coisa super importante, a questão do diagnóstico ser precoce. Para que esse diagnóstico seja precoce, o que se preconiza, o que se orienta o homem a fazer, a partir de que idade? Fala isso pra gente. Essa é uma coisa importante, ainda um pouco controverso, né? Que existem duas escolas em relação a isso. Tem a escola que é um pouco mais agressiva, um pouco mais rígida em relação ao diagnóstico precoce, à detecção precoce. E tem outra escola que é mais flexível, né? Mas o que a gente sabe, a tendência, que todo homem com mais de 50 anos tem que procurar o urologista. Para quê? Para fazer uma avaliação inicial, colher o PSA se for o caso, fazer o toque retal para avaliação da próstata, né? E ter uma consulta mesmo de geral, rotina com o urologista. Como a mulher que vai ao ginecologista. Em relação aos pacientes que têm uma história de câncer de próstata na família, ou tem algum risco maior por história familiar forte mesmo, ele deve procurar a partir dos 40, 45 anos o urologista com frequência, né? E com certeza a questão de que não basta só fazer o toque, não basta só fazer o PSA, tem que fazer também o toque retal. Isso é verdade, você tocou num assunto importante, né? Um tópico importante. As pessoas pensam, doutor, pede um PSA e resolve. Isso é super comum. A gente, assim, que não faz a parte de oncologia, com muita frequência pega o paciente que fala, doutora, inclui aí para mim o PSA e tal, e aí o outro, né, porque tem dois, ainda falam assim, e aí é um momento em que a gente tem que reforçar para o paciente que ele até pode fazer aquele exame, mas que ele vai ter que procurar o urologista para fazer o toque retal, porque o PSA sozinho não vai ser capaz de detectar um câncer em estágio inicial. É verdade, você tem que ter a consulta com o urologista, você tem que fazer o PSA e em muitos casos fazer o toque retal, porque às vezes o PSA é normal, mas na palpação da próstata o olho percebe uma irregularidade, um nódulo, né? Que chama a atenção de um risco maior de câncer de próstata. E é isso que vai permitir o diagnóstico precoce, que foi o que você falou em relação à chance de cura. É verdade. Né? No primeiro bloco, a gente recebeu o paciente Pedro Foli, que ele teve câncer de testículo. Em relação ao câncer de testículo, que é um outro tipo de câncer, né, exclusivo do homem, o que você tem para falar?
O câncer de testículo é um câncer muito menos comum que o câncer de próstata, né? Mas é um câncer que tem uma importância enorme porque acomete pessoas em idade fértil, idade jovem, né? É o câncer mais comum entre 20 e 39 anos no Brasil, né? Ele tem a questão de ter uma taxa de cura muito alta, né? Mais de 90% cura com tratamento, com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia, né? E tem algumas sequelas, pode ficar, o paciente pode evoluir com fertilidade, muitas vezes tem a questão estética, porque é retido um testículo, né? Então, é um câncer que acomete uma população importante no Brasil. Em relação à retirada de um testículo, é possível colocar prótese, sim, imagino. Né? Alguma coisa possível, nesse sentido de correção, né? Outras coisas, né, que a gente acha que é importante estar aqui abordando, tem algum fator de risco que seja prevenível, evitável, em relação a cânceres no homem? Em relação aos cânceres específicos do homem, próstata, a princípio não tem nenhum fator de risco, assim, claro, que a gente pode evitar de produzir. Porque tem a ver com idade, né? Isso, e aí realmente não tem como. Nível hormonal, né? Em relação ao câncer de testículo, não é um fator prevenível, mas o câncer de testículo está associado com criptorquidia. Criptorquidia é quando o testículo não desce para a bolsa escrotal. Então, quanto antes a criança corrigir essa criptorquidia, a princípio ela reduz o risco futuro de um câncer de testículo. Doutor Gustavo, você percebe uma resistência ainda grande dos homens em ir fazer esses exames preventivos, ou isso está mudando? Porque a gente sabe que todo ano, o novembro é um mês dedicado a toda uma campanha em relação à prevenção do câncer de próstata. Então, como que isso repercute na prática? Na prática, felizmente, isso tem mudado, né? A gente tem visto o homem procurar mais o acesso ao PSA, ao toque retal, consulta com útero, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muitos homens que têm preconceito, têm medo, têm vergonha mesmo de procurar o profissional, né? Mas o objetivo dessas campanhas que são feitas é realmente fazer isso, né? Conscientizar a população, fazer o homem buscar saúde também, que muitas vezes o homem não busca saúde, ele só busca doença, né? Só busca ajuda médica quando está doente, quando está sentindo alguma coisa, né? Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos para o terceiro bloco para continuar conversando com o Dr. Gustavo. Não saiam daí.